O senador Jacques Wagner, pelo PT da Bahia, está colhendo assinaturas de senadores para apresentar uma proposta de emenda à Constituição inspirada na emenda 25 da Constituição americana. Pela proposta, o vice-presidente, com apoio da maioria dos ministros, pode pedir o afastamento do presidente da República por ausência de condições físicas ou mentais. O senador Jacques Wagner é mais uma vez o nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, senador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes do Isso é Bahia, na tarde, FM. É um prazer conversar com você. Realmente eu estou colhendo essas assinaturas porque nós estamos vivendo um momento de absoluta excepcionalidade. Diz pra gente, antes de qualquer coisa, como é que está a adesão de colegas senadores para endossar essa proposta de emenda à Constituição? E diz pra gente também, como é que o senhor espera comprovar que o presidente não tem capacidade física ou mental para governar o país, senador? Bom, eu acho que ele é réu confesso nesse aspecto por todas as declarações que ele tem dado. Isso já é constatado no mundo inteiro, a ponto das pessoas estarem dizendo: nós precisamos salvar o Brasil do ponto de vista da crise sanitária e deixar o presidente para lá. Ele é visto lá de fora como um lixo. E aqui dentro é um desgovernado. Negou a doença, negou a vacina, negou a máscara, negou o afastamento social, estimula aglomerações. Então ele é incompatível com a necessidade do cargo de ter estabilidade emocional. Evidentemente que eu estou colhendo assinaturas, começou esse processo praticamente ontem. Quem está fazendo esses pedidos é o pessoal de gabinete, entregando nos outros gabinetes. Vamos ver qual é a adesão. Só quero esclarecer que eu sou um presidencialista convicto. Eu acho que a tradição brasileira é uma tradição presidencialista e é o que eu defendo. Portanto, na minha opinião, você precisa dar estabilidade. E essa ideia veio à minha cabeça exatamente pelo que a gente está vivendo. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu vi que há uma emenda número 25 dos Estados Unidos, que é um país com uma tradição democrática consolidada, eu estou sugerindo que isso possa acontecer para o país se ver livre dessa coisa que é o total desequilíbrio. Você imagina, tem um ministro da Saúde anunciado e não toma posse. Agora já vamos ter a brincadeirinha de criar um ministério novo para acolher o ex-ministro da Saúde que sai desgastado, e enquanto isso ele continua ministro apesar do outro indicado que está dando declarações. Então o país está virando ele próprio institucionalmente uma pandemia, totalmente descontrolado, totalmente desregrado. Essa sua iniciativa, senador, de colher assinaturas para quem sabe uma nova proposta de emenda à Constituição, segue mais ou menos a linha. Ontem, na Câmara dos Deputados, a deputada Joyce Hasselmann também apresentou uma proposta de emenda à Constituição para impedir o presidente da República de governar, qualquer que seja ele, caso seja atestada a sua incapacidade mental. O fato de haver dois movimentos semelhantes, um na Câmara, outro no Senado, isso não pode esvaziar um pouco a atenção da sua proposta? Não, na verdade, a emenda constitucional pode ser apresentada em qualquer das duas casas. Foi uma absoluta coincidência. Eu nunca conversei com a deputada sobre esse tema. Ela já foi base do governo, hoje ela é rompida com o governo. Bom, então a motivação dela eu desconheço. A minha motivação é ter mais uma ferramenta à disposição da sociedade brasileira e do Congresso Nacional para você superar crises como essa que a gente está vivendo agora. Realmente é um descalabro. As vacinas russas já podiam estar aqui no Nordeste, e já havia um pré-contrato de 50 milhões, até agora não aconteceram por interdição do governo federal. A vacina chinesa foi contestada, agora ela tem sido a nossa salvação, e eu registro que hoje nós na Bahia já chegamos a 1 milhão de vacinados, ainda é pouco, nós somos 15 milhões de habitantes, mas as coisas estão andando. Eu pessoalmente devo me vacinar nessa quinta-feira pela manhã,
que chegou à minha idade de 70 anos, já podíamos estar muito mais avançados. A própria Pfizer já desmentiu o presidente, dizendo que fez uma oferta de um lote grande e ele simplesmente se negou. Então, ele aposta no caos, Jefferson, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Ele sabe que só se sustenta abrindo um conflito no país, aí vira torcida organizada, as pessoas param de raciocinar. O desemprego está em alta, a inflação está em alta, nós estamos à beira de entrar num processo de estagflação, que é você ter recessão com inflação. Então o país está desmontando. E o sofrimento, principalmente para as pessoas mais pobres. Então eu acho impossível realmente o país continuar. E repito, o mundo todo lá fora fica até perplexo. Se o Congresso não vai fazer nada, vai continuar vendo esse homem destruindo um país do tamanho do de vocês e não vai fazer nada? Então, eu acho que já deu. Senador, essa é a verdade. A proposta de emenda à Constituição que o senhor apresentou, quer dizer, pretende apresentar, né, está recolhendo assinaturas, ela é válida não apenas para o caso do Jair Bolsonaro, ela seria uma parte integrada do nosso texto magno, e isso poderia ser aplicado também em outras situações. Como evitar que uma proposta como essa não acabe se tornando algo extremamente politizado, não do ponto de vista da política em sua essência, mas partidarizado ao ponto de se transformar um instrumento do Congresso Nacional para aplicar, digamos que, um golpe no presidente da República? Ô, Fernando, primeiro, o Congresso já fez isso no caso da Dilma. Evidentemente, usando o expediente do impeachment que nós temos e usando artificialmente um crime que nunca existiu, e que hoje todo mundo reconhece que nunca existiu, e estamos cheios de arrependidos por aí. Óbvio que sempre tinha um momento ruim da economia, nós tínhamos um problema na nossa relação política com o Congresso, mas seguramente ela está quilômetros de distância de ser suscitado uma interdição por incapacidade. Ali sim foi politizado. Alguns até eu vi me criticando, mas isso pode ser uma ferramenta para o golpe. Eu digo, o que vai impedir golpes como foram dados contra a Dilma é exatamente a maturidade da democracia brasileira e a cobrança da sociedade. Essa que é a realidade. Fora disso, não tem como. Agora, eu concordo com você. Tudo que você faz pensando no bem, alguém pode usar de forma equivocada. Mas essa emenda está lá na Constituição americana, eu repito, tem uma maturidade democrática, e ela foi suscitada só agora no caso do Trump, que dava amostras também de incapacidade com todas aquelas coisas que ele dizia. Acabou não prosperando e ele perdeu a eleição. Então eu quero insistir que enquanto alguns já dizem, o presidencialismo é insustentável, vamos para o parlamentarismo, como eu não acredito em parlamentarismo com 40 partidos políticos, como é o Brasil de hoje, eu prefiro criar ferramentas que deem, vamos dizer, à sociedade e ao Congresso Nacional saídas para crises como essa que a gente está vivendo, sem um trauma maior. O senador Otto Alencar, ontem, em entrevista ao Bahia Notícias, citou que o presidente Jair Bolsonaro, ele insiste em tensionamentos, insiste em brigas, ao invés de tratar de um diálogo, e citou a hipótese da alimentação da questão do golpe, a possibilidade de golpe. O senhor sempre foi uma pessoa muito crítica com relação a isso, inclusive com uma experiência no Ministério da Defesa. Como é que o senhor observa essas movimentações? O presidente falou mais de uma vez sobre estado de sítio e inclusive falou em meu exército. Isso de alguma forma preocupa os interlocutores que são civis? Na minha opinião, não tem, clima nenhum dentro das Forças Armadas Brasileiras por um golpe militar, vou chamar assim, clássico. Já foi dado um golpe com a saída da Dilma artificialmente. Mas não vejo estrutura para isso, até porque o isolamento do Brasil seria maior ainda. As ditaduras, as que remanescem, são extremamente isoladas hoje no mundo moderno. Então,
Não acho que esse seja caminho. O que eu acho é que, por isso ele fala de estado de sítio, é que ele pode querer um conflito social aberto. Ele chegou outro dia a dizer, a fome vai tirar o pessoal de casa. Ou seja, toda provocação, por isso eu digo que ele é um insano, é que toda provocação que esse senhor faz, ele faz para estimular o conflito entre pessoas dentro da sociedade brasileira. Aí sim, se houver um conflito aberto, saques, roubos, depredação, e tiver o aspecto de desordem generalizada, aí ele já antecipou. Aí eu posso pedir o estado de sítio. É bom lembrar que o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que as Forças Armadas não são poder moderador. Então, na minha opinião, nós já temos instituições que reagem a esse profeta do apocalipse que se transformou o presidente da República. Então, na minha opinião, a única aposta que sobra a ele, porque ele é um homem sem projeto, ele é um homem sem ideias. Então, ele, para sobreviver, ele precisa da irracionalidade, que é própria de todo conflito, de toda guerra. Que a gente sabe como entra na briga, mas não sabe como sai. Então, o que ele fica provocando o tempo todo? Onde tiver lockdown, eu não vou pagar auxílio emergencial, para tentar jogar a população contra governadores. Então, é o que eu estou dizendo. Eu acho que Otto fala corretamente, mas não acho que haja lastro nas Forças Armadas para isso. A única forma é se tiver virar bandoleiros andando por aí, estaqueando, depredando, aí o cidadão vai dizer, o presidente da República pode pedir o estado de sítio. Senador, na minha opinião, é o planejamento dele. Senador, e que Deus queira que não dê certo. Mudando um pouco de assunto, e para a gente encerrar, o ministro da Cidadania, João Roma, do Republicanos, teria entrado aí na lista de possibilidades de apoio do presidente Jair Bolsonaro para a eleição ao governo da Bahia em 2022. O João Roma estaria sendo anunciado aí como uma possibilidade de representar o bolsonarismo aqui no estado nessas próximas eleições, no lugar de ACM Neto, que num primeiro momento seria o candidato natural, mas que teria perdido essa vaga pelo fato de ter se distanciado do Bolsonaro nos últimos meses. Como é que o senhor, que já se apresenta como futuro candidato ao governo do estado, avalia essa possibilidade? Olha, Jefferson, eu sempre digo que eu não escalo o time adversário. Eu gosto de escalar o nosso time, meu time, a minha equipe que vai entrar em campo para a disputa eleitoral. Na minha opinião, eu respeito todos os adversários. O ex-prefeito fez movimentos errados, foi para lá, veio para cá, estava com Baleia Rossi, saiu do Baleia Rossi, foi para o Arthur Lira, apoiou o candidato de Bolsonaro. Quando pegou mal, ele disse que ele não é Bolsonaro desde criancinha. Bom, e por aí vai. E o João Roma, que é absolutamente ligado a ele, quer dizer, que se construiu na política baiana, ligado ao prefeito, assume a prefeitura. Eu tenho dúvidas se isso foi com ou sem a concordância. Me parece que com a concordância do ex-prefeito. Mas, de qualquer forma, eu repito, seja quem for o adversário, nós enfrentaremos com a apresentação de ideias e com tudo aquilo que a gente já conseguiu fazer nesses 14 anos e meses à frente do governo da Bahia. Senador Jacques Wagner, do PT, aqui pela Bahia, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, um prazer tê-lo no Isso é Bahia. Até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, e eu continuo nessa luta da vacina, do auxílio e do emprego, que eu acho que essa é a pauta que interessa ao povo baiano e ao povo brasileiro. Forte abraço, obrigado pela oportunidade. Tá certo, obrigado mais uma vez. E olhe, mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h47 na Tarde FM.